Graças a paz, amado e amada, jovem novo convertido, tudo bem com você? Aqui quem fala é o Azaf. Se você é novo por aqui e quer saber mais quem eu sou, corre lá no meu Instagram, Azaf Paulo, ou então acompanha algumas coisas que eu já postei aqui também no YouTube. E essa série de vídeos será direcionada a jovens novos convertidos, né? E também poderá servir para pessoas que não são jovens, mas também são novos convertidos, mas o foco é o jovem novo convertido. Aceitei Jesus e agora o que eu devo fazer? Talvez essa seja a sua maior dúvida hoje, depois de ter levantado a sua mão num culto e declarado que você gostaria de se converter, declarado que você gostaria agora de fazer parte desse corpo, de fazer parte dessa família. Então hoje eu vim aqui especialmente para desmistificar algumas coisas e também aproveitar para te explicar a simplicidade que é. Bem, a partir do momento que você levanta a sua mão e fala, a partir de agora eu quero seguir Jesus, eu creio que Jesus é o meu único e suficiente Salvador, é necessário de você não entrar em desespero com, caramba, e agora, o que eu tenho que fazer? Será que agora eu já tenho que ter lido a Bíblia inteira para fazer isso, para fazer parte desse corpo? Será que agora eu tenho que fazer faculdade de teologia para fazer parte desse corpo? Não, queridos, não, vamos lá. A primeira coisa que você, jovem convertido, novo convertido, adulto novo convertido, deve fazer, até criança ou idosos também que estejam assistindo esse vídeo, a primeira coisa que você deve fazer, e isso é essencial, é procurar a liderança da igreja a qual você irá fazer parte. Claro que ao levantar as mãos, algumas lideranças já estarão de olho em você, você pode ter certeza disso. Então, se você é jovem, possivelmente a liderança dos jovens vai estar de olho em você ao você levantar as suas mãos, porque todos entenderão que será necessário de cuidados especiais contigo. Não que você é diferente, na realidade você sim é diferente de todo mundo, mas todos nós somos diferentes uns dos outros. Então você só vai fazer parte dessa diferença. Todavia, como serão os seus primeiros passos, a liderança ela estará te acompanhando. Então, caso não haja uma liderança que tenha te procurado ao final do culto, a secretaria da igreja não venha ter te procurado, o pastor não venha ter te procurado ao final do culto, procure liderança. Procure e diga que agora você quer fazer parte daquela comunidade a qual você decidiu aceitar Jesus. Ah, Zaf, aceitei Jesus numa igreja. É necessário que eu faça parte dela? Não necessariamente. Todavia, é muito importante que você se estabilize, que você crie um sentimento de pertencimento em alguma comunidade e não fique sendo jogado de comunidade, de cultura para cultura, de igreja para igreja, porque isso pode acabar influenciando de uma forma negativa na sua caminhada cristã, na sua nova caminhada cristã. Então há vários métodos e o primeiro dele é você claramente procurar a liderança, se a liderança não te procurar. E depois, o que vai acontecer quando eu procurar a liderança? O que vai acontecer quando eu falar para a liderança, o pastoreio daquela igreja, para os líderes daquela igreja, que eu quero fazer parte daquela comunidade, eu quero fazer parte daquela família? O que vai acontecer, irmãos? Olha só, eles vão conversar contigo. Simples assim. Eles vão conversar contigo, eles vão explicar melhor para você como funciona a comunidade qual você está inserido, como é a cultura, se há estatuto, como é o estatuto da igreja. E estatuto é o segmento de regras que certas denominações seguem, né? Que em suma a grande maioria tem um estatuto, né? Por exemplo, no estatuto, dependendo de uma igreja mais tradicional, e a gente já vai falar de culturas aqui, dependendo do estatuto de uma igreja mais tradicional, pode proibir o uso de pulseiras. Ou então uma igreja mais renovada ou liberal pode liberar a questão de tatuagens, essas coisas todas. Eu não quero focar nisso agora, porque isso pode confundir um pouco a sua mente. O que eu quero focar não é um bicho de 7 cabeças, tá bom? O pastor ou o líder local vai conversar contigo, vai falar contigo, vai te explicar como é a cultura, como eu disse, como é a comunidade, vai perguntar quem é você, vai querer saber mais de você, porque esse é o passo para nós conhecermos uns aos outros, né? Ele vai estar contigo, cuidando da sua vida espiritual,
vai estar te auxiliando nas novas questões, porque eu sei que ao sair do mundo as coisas mudam totalmente, porque agora você não estará mais praticando as mesmas coisas. Você agora é de uma comunidade, você faz parte de uma família, de uma comunidade, de um reino que vai morar no céu. Bem, depois dessa primeira conversa que definirá a questão de relações, explicações de comunidade, enfim, depois dessa primeira conversa, é bem provável que na sua comunidade local, a qual você aceitou Jesus, terá um discipulado. E o que é o discipulado? Em primeiro lugar, talvez você que já esteve no mundo, mas via a igreja do lado de fora, quando escutava essa palavra discipulado, e isso aqui eu preciso de desmistificar, quando eu escutava essa palavra discipulado, talvez você achava que era para pessoas que pecavam, né? Era para pessoas que cometiam erros, e sim, também serve para essas pessoas. Na realidade, serve para todas as pessoas. O discipulado não é necessariamente uma correção, que eu vou dizer, no sentido de. Como é que eu vou explicar isso para vocês? No sentido de, você errou perante o estatuto, você vai ter que ficar um pouquinho recluso agora para você se readaptar. Não, o discipulado, ele segue essa mesma linha, só que com viés diferente. Por quê? Se você é novo convertido, o discipulado para você servirá para explicar mais da Bíblia, te preparar para um possível para o batismo, né, se você não é batizado. O discipulado servirá também para te ajudar no seu dia a dia, te ajudar a ler a palavra, te ajudar a orar, né? E também tem outra parte do discipulado, que como eu disse a vocês, não se apeguem a essa parte agora, mas essa outra parte do discipulado é para as pessoas que cometeram erros e tal, para elas começarem a engatinhar novamente. Mas isso são duas coisas diferentes, porque você não necessariamente você realmente, quando nós aceitamos Jesus, nós confessamos que nós estávamos vivendo uma vida totalmente ruim, né? Sem Ele as coisas são ruins. Então, quando viemos para Ele, quando vamos para Ele, as coisas mudam, as coisas são novas. Então, o discipulado para você será como, vou explicar melhor, um bebê que acabou de nascer. É mais ou menos assim, ele precisa de se adaptar com o mundo. Então, a mãe e o pai vão começar a ensinar a ele as coisas, como se mastiga, como se respira, é mais ou menos assim. O discipulado, ele servirá como seu manual de vida cristão. Sim, o discipulado é carregado com palavras, com orações, com acompanhamentos de liderança contigo. Então, o discipulado, dependendo da sua comunidade, trará tudo isso e até um pouco a mais do que eu estou falando aqui. Porque, como eu disse, muda de comunidade para comunidade, cultura para cultura, de igreja para igreja, tá bom? Então, vou dar o exemplo da minha. A pessoa aceitou Jesus na igreja a qual faço parte, eu sou do Brasil para Cristo, fica lá no quilômetro 51 em Xerém, aqui no Rio de Janeiro. E quando a pessoa aceita Jesus lá, automaticamente o pastor, ele vai até essas pessoas, conversa com essas pessoas, começa a conhecer mais dessas pessoas e logo após elas são levadas a um período de discipulado e acompanhamento espiritual com as lideranças, né? Então é assim que funciona. Também tem as partes das lideranças. As lideranças vão, se a pessoa é jovem, a liderança vai, conversa com o jovem também. Então isso muda de cultura para a cultura. Todavia, os passos são semelhantes. A primeira conversa que você vai ter com a sua liderança é para ela te conhecer. O segundo passo será o discipulado para definir, para te entregar um manual de vida prático cristão. Então, vamos continuar. No discipulado, isso aqui é importante marcar também, no discipulado é ensinado como você terá agora como lidar, né? como você lidará agora com as suas emoções, com as suas práticas anteriores à conversão, com as suas manias também, porque o discipulado, como eu disse, é um manual prático de vida cristã, praticamente. Então, ele estará entregando tudo isso para te colocar aonde Jesus quer, né? Para te fazer o filho ao qual Jesus quer, ao qual Deus quer, ao qual o Pai quer. Então, o discipulado estará te entregando isso.
Então, se você vem do mundo, possivelmente você terá algumas manias do mundo ainda, que com o tempo essas coisas vão saindo. Não se preocupe. Você não vai, isso aqui é uma verdade, você não vai largar as suas manias, as suas práticas, você não vai largar as suas emoções de um dia para o outro, né? Claro que isso pode sim acontecer, isso pode ocorrer, mas você não vai de um dia para o outro, caramba, agora só questão, eu não vou mais, se você bebia antes, eu não vou beber, né? Eu não vou fazer isso e tal. Talvez o seu processo seja diferente, e aqui entramos em outro lugar, né? Cada processo, cada pessoa tem um processo diferente. Então, talvez você tenha 15 anos e você tinha uma mania de fazer coisas erradas, né? Vou dizer assim, talvez você tinha uma mania de falar palavrões. E aí agora você se converte dentro da igreja, você percebe que não podemos falar palavrões, não podemos falar palavras chulas, né? Vou dizer assim, nesse termo mais formal. E talvez no seu dia a dia venha escapulir. Fique tranquilo, isso vai ser quebrado de dia em dia, de noite em noite, tá bom? Fique bem tranquilo. O importante é você ter a consciência de que aquilo que você faz não é mais para se fazer. Aquilo que você fazia, desculpa, não é mais para se fazer. Né? Então, se você xingava, se você bebia, se você usava drogas, se você se prostituía, se você fazia coisas horrendas, aquilo agora na sua mente não deve mais existir. Porque o cristianismo, porque Jesus, ele está contigo, o Espírito Santo está contigo. E o Espírito Santo, ele nos convence de que aquilo que nós estávamos fazendo é errado. Fique tranquilo, isso tudo vai ser levado no seu dia a dia e você vai quebrando isso durante os meses, durante os anos, durante as horas, durante os dias. Fique tranquilo. E para finalizar essa primeira parte, esse episódio vai ser bem curto. Para finalizar essa primeira parte, talvez você não tenha aceitado Jesus numa mega igreja, numa igreja enorme, ou talvez sim. Mas o que eu quero enfatizar nessa primeira parte é que toda igreja tem que ter um pastor ou um líder ali na frente, né? Ou um presbítero, ou um pastor, ou um líder na frente. Uma mega igreja tem vários líderes, vários pastores, né? Tem vários presbíteros, vários intercessores, mas talvez se você tenha aceitado Jesus numa igreja mais pequena, numa igreja, desculpa, menor, matei o português agora, numa igreja menor, né? Numa igreja média, enfim, talvez não tenha essa estrutura inteira que uma mega igreja teria. E isso não é um problema, não é um problema mesmo, né? O diferencial é que a mega igreja tem mais e a igreja menor tem menos, mas isso não é um problema. O mesmo Espírito Santo que está na igreja pequena também está na mega igreja. E aqui eu deixo um sermão, se eu posso dizer assim, ou uma exortação para você. Não olhe para a estrutura e escolha Jesus pela estrutura. Jesus não deve ser escolhido por estrutura. Jesus deve ser escolhido porque ele é Jesus. Então, se você aceitou Jesus numa igreja pequena, mas você agora olha e fala, olha, essa igreja pequena não tem tantos recursos que uma mega igreja tem, que uma igreja grande tem, não faça isso com a sua vida. Isso é um dos caminhos que mais levam os jovens da nossa geração para, infelizmente, a perdição. Então não faça isso, porque quando nós nos apegamos à estrutura, então nós matamos aquilo que é espiritual. Não estou falando aqui que você, se o Espírito Santo te direcionar, você for para uma mega igreja, pelo amor de Deus, isso é um outro fato, isso é uma outra coisa. Mas eu estou falando o seguinte, não olhe para a estrutura e vise a estrutura, mas vise a sua transformação. Vise a colaboração na sua comunidade local. Isso é o mais importante e é o que torna a igreja magnífica. Então, fique com essa primeira parte. Eu espero que você tenha entendido muito bem. Jovem, novo convertido, adulto, novo convertido, idoso, novo convertido, criança, nova convertida. Se você entendeu bem, se você ficou com alguma dúvida, coloca aqui nos comentários, não há problema algum. Eu vou estar vendo os comentários, vou estar respondendo os comentários a todos que eu puder responder, tá bom? Deixa o seu like aqui para espalhar mais esse vídeo, compartilhe esse vídeo para pessoas que também estão iniciando na fé, para pessoas que estão iniciando em novas culturas, na igreja, né, dizendo assim. Compartilha, mas o essencial, não deixe mais as velhas práticas te corromperem. Ao contrário, mate
o velho homem todos os dias. Fique com isso no seu coração. Mate o velho homem todos os dias. A gente brinca lá na igreja que quando nós nos batizamos, né, tem até uma piada sobre isso no evangelho. Nós nos batizamos e nós falamos, olha, agora nós matamos o nosso velho homem, mas aí nós descobrimos que ele sabe nadar, que ele sabia nadar. Então, ainda que você se batize fazendo a confissão de fé pública, o velho homem, ele sabe nadar e ele vai te perseguir todos os dias. Então é por isso que você deve matar o velho homem. Afoga ele, pode afogar mesmo, todos os dias. Amém? Fique com esse vídeo. No próximo episódio estaremos falando sobre cultura, sobre igrejas tradicionais, igrejas renovadas, qual cultura, o que isso vai influenciar na sua vida, na sua nova caminhada cristã. Amém? Fique com esse vídeo.